se a Bíblia ensina que eu devo andar no caminho da verdade, obrigado, missionária. Boa noite de paz. Amém? Momento oportuno para a gente trazer uma palavra da parte de nosso Deus em alusão ao dia da escola bíblica, né? Algumas igrejas usam como EBD, Escola Bíblica Dominical, e escola bíblica ministerial. O fato é, amado, que nós temos de fato que enfatizar e dar sim lugar de destaque, porque sem o aprendizado, amado, o que seria de uma nação condenada? O que seria se não houvesse o ensino da palavra, o ensino do evangelho, que é a verdade? Então, muito importante fazer essa mensagem voltada nesse sentido, daquilo que nós somos como igreja, daquilo que nós aprendemos no nosso caminhar, no nosso decorrer ao longo de muitos anos, o que nós temos colocado em prática depois de aprendermos tanto da palavra de Deus. Isso também é importante. E nós não somos só professor ou professores dentro da sala de aula. Você sendo um discípulo de Cristo, aonde você quiser e aonde você estiver, você pode ministrar uma palavra. Você deve estar apto a manejar bem a palavra de Deus, para que assim o faça, né, em momentos oportunos, e não somente dentro da sala de aula. Contudo, amado, nós temos que orar, dobrar nossos joelhos. Obrigado, minha linda. Dobrar nossos joelhos e orar pelas escolas bíblicas dominicais, pelas escolas ministeriais, para que o Espírito Santo encha o coração daqueles que se dedicam a buscar um pouco do aprendizado, investir tempo na palavra de Deus e trazer esse conteúdo que, iluminado pelo Espírito Santo, vai somar, vai trazer por vias de fatos, ou seja, através da palavra de Deus, o caminho que você deve andar. E você aprendendo, você vai saber de fato onde o seu pé vai estar pisando. Você não vai estar fazendo de qualquer jeito. O ditado que é comum, né? A Maria vai com as outras, ou seja, você não sabe de onde partiu, não sabe o que está vivendo, não sabe o que está comendo e não sabe onde vai chegar. Então é importante aprender da palavra de Deus. Amém? Convido você a abrir suas Bíblias em Tito. Nós estaremos lendo do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Tito, capítulo 1, capítulo 2, aliás, versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto às mulheres,
quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, e serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abra a porta da palavra, querido Deus, e nos revele o que o Senhor quer trazer essa noite à tua amada igreja. Fala, Pai, através de mim, fala comigo, fala para mim e fala à tua igreja. Prepara os nossos corações, Senhor Deus. Queremos sair daqui regozijando de alegria, renovados pela tua santa e poderosa palavra. Assim nós te oramos, Pai, e bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Tito. Paulo escreve ao jovem Tito. Tito é intitulada essa carta como uma carta pastoral. Por quê? Porque Tito, ele está incumbido de exercer funções pastorais, de liderança, de estar à frente da igreja. Ele tem um ministério à frente. Então Paulo, ele vai instruir o jovem Tito em uma cidade, Creta conhecida pela sua má fama. O fato de que Creta não possuía presbítero, não possuía bispo, era necessário então que Paulo orientasse Tito a se preparar para as igrejas que seriam abertas. Creta era uma ilha no mar Mediterrâneo, e ali é onde Tito vai dar início ao seu ministério. Ele tem um desafio muito grande, porque havia ali os falsos ensinos, os falsos mestres, e nós sabemos que isso não ficou lá no passado, isso vive tanto dentro da igreja, enfaticamente, pessoas com suas heresias, mas agora com uma força maior no mundo em que vivemos, porque hoje a mídia, ela traz até você, não precisa você sair de casa, ela leva até você, de uma forma muito confortável, todo tipo de doutrina. Então é necessário que nós demos ouvido, prestemos atenção às instruções que o Espírito Santo de Deus vai trazer para nós a partir de agora. Amém? Eu quero voltar no versículo 1, no capítulo 1, onde Paulo, ele vai estar dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É a única vez que Paulo vai falar que ele é servo de Deus. Nas outras cartas, ou em outro evangelho, e nas suas cartas, ele vai se intitular, ou vai se colocar como servo do Senhor, ou servo de Cristo, servo do Senhor Jesus. É exclusivamente como servo de Deus. Ele vai se alinhar então aqui a Moisés, aí ele vai também a outros grandes nomes, que falava direto com Deus. Ele se coloca nessa condição, e ele é bastante importante que a gente preste atenção no que ele chama para a sua responsabilidade, quando ele escreve a carta a Tito. Olha só o que ele diz:
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nós vamos trabalhar na verdade, amado, a verdade que liberta. Por isso, um dia festivo, falar da escola que ensina essa verdade. Você tem aprendido a verdade que é o Evangelho. Se você está no nível que hoje é um lugar ou um ponto de destaque na tua vida, nessa caminhada cristã, é porque de alguma forma alguém te ensinou. É porque você aprendeu algo e você aprendeu a verdade. E essa verdade é a verdade que liberta. E nós vamos trabalhar alguns pontos, porque é importante nessa caminhada que a gente entenda algumas colocações. Normalmente, porém, Paulo se refere a si mesmo como servo de Cristo, e este é o único lugar, como eu disse, que se refere a si mesmo como servo de Deus. Embora o significado não seja muito diferente, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Então nós já devemos aprender essa verdade. Se você se colocar na presença de Deus, ou na presença de Cristo, você está na presença de Deus. E se apresentar como servo dele, é importante que você está se colocando à disposição em não só aprender, mas também em ensinar, que é o que Paulo está fazendo. Paulo, ele não ficou com o conhecimento que ele adquiriu guardado. Estava muito bom para ele morrer em paz com Cristo, como ele mesmo se declara servo de Deus, e ficar com isso. Só que se esse ensinamento, amado, é importante você saber disso, que não fosse passado adiante, o Evangelho não tinha se expandido tanto. Essa verdade não era tão falada, tão vivida pelo verdadeiro cristão. Quando ele fala, amado, no conhecimento da verdade, em promover no pleno conhecimento da verdade, eu quero trazer para você, quero convidar você a abrir sua Bíblia, em 1 Timóteo 2,4. Volta lá. Nós vamos ler a partir do versículo 1, para que a gente entenda a instrução de Paulo também nessa carta pastoral a Timóteo, né? Também, como ele se coloca. Antes de tudo, peço que se façam súplicas de orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porque deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa verdade, nós vamos percorrer um pouco na Bíblia, porque o Espírito Santo quando estou fazendo a mensagem, eu começo a fazer perguntas não só ao texto, mas ao próprio Espírito Santo, porque ele está me instruindo a escrever, a formatar, a fazer um esboço da mensagem, e saber por que escrever, ou por que esta mensagem. Aí Deus vai falando comigo ao ponto que eu vou fazendo o esboço. É importante a gente saber essa verdade, amado, porque tem alguns cristãos, o tempo de Tito em receber essa mensagem e enfatizar na igreja
em Creta era importante pelos falsos ensinos. Contudo, a igreja atual, a igreja de Cristo, a igreja local, ela pode não viver esses falsos ou esse falso ensino dentro da sua igreja mãe que ele frequenta. Podemos não viver isso, que não é esse o propósito dessa mensagem, de trazer isso com esse sentido. Mas o sentido, ele é aberto, ele é amplo. Porque muitos cristãos vivem dentro da igreja, frequentam a igreja, buscam, intercedem e fazem exatamente aquilo que a gente acabou de ler, oram, intercedem, buscam, e até intercedem para que pessoas se convertam, conhecendo a verdade, só que em muitas vezes, dentro do seu próprio caminhar, em particular, vivem os falsos ensinos, não vivem a verdade do Evangelho, o verdadeiro cristianismo. Se colocam dentro da melhor roupa, vão para a igreja, louvam, dão glória a Deus, amém, concordam com tudo que é feito, com os louvores, e saem até dizendo que o culto foi uma bênção. E talvez enquanto estejam dentro da igreja, estão e são verdadeiramente cristãos. Contudo, quando saem da igreja, vivem os falsos ensinos. E o que seriam os falsos ensinos? Ora, se a Bíblia ensina que eu devo andar no caminho da verdade, e aí a mídia aberta, escancarada, a gente liga uma televisão para os nossos filhos. Hoje eu não tenho mais essas crianças, mas muitas vezes nós deixamos, e hoje nós temos que ter cuidado, amado, porque o nosso filho ou o nosso neto, eles ditam, sem conhecimento algum, o que eles querem ver ou ouvir, e tem ali alguns ensinamentos que são falsos. Eu não estou aqui querendo colocar a culpa em Satanás por um desenho, eu não estou querendo falar nada disso. Eu estou falando, amado, que quando nós somos verdadeiramente cristãos, o evangelho pleno e o verdadeiro evangelho que nós devemos viver é aquilo que nos edifica, é aquilo que nos move como cristão para um caminho em excelência. Mas nós deixamos entrar nas nossas vidas, e nós estamos falando dentro da nossa casa logo como criança, porque muitas vezes a mãe atarefada, a mãe cheia dos seus afazeres, entrega o celular e deixa ele brincar à vontade, e alguns ensinamentos, muitas vezes contraditórios. Mas é um desenho que é gospel. Muitas vezes, amado, não condiz com o evangelho. E nós temos que ter cuidado, até mesmo naquilo que nós, como cristão, entendemos como evangelho, como o verdadeiro evangelho. Nós temos que ter cuidado também, porque o falso ensinamento, ele pode pular daí e já vai para uma fase mais adulta. Muitas vezes a música gospel, ela distorce um texto, ela fala uma heresia, e muitas vezes nós concordamos, e vivemos isso lá fora. É isso que eu estou dizendo. Dentro da igreja, nós ouvimos a palavra verdadeira, mas fora, na nossa realidade, nós vivemos mais. Eu vou me incluir nisso, porque não sou perfeito, mas nós vivemos mais os falsos ensinos. Quando pegamos letras de fatos, de alguns hinos, de alguns louvores, de alguma música gospel, que seria para glorificar o nome do Senhor, quando na verdade distorce toda uma palavra. E é dentro dessa advertência que nós vamos discorrer alguns textos sobre a verdade, porque estudando o texto hoje, eu cheguei a uma conclusão
que nós, como cristãos, precisamos entender algumas verdades fundamentais para se converter de fato. Porque conversão da boca é uma coisa, e conversão da prática, na prática, é outra. E muitas vezes nós fazemos algo errado na nossa vida, praticamos o falso ensino na nossa vida, muitas vezes por falta do conhecimento da verdade. E não em busca desse, ou a não busca desse conhecimento, através das escolas, dos ensinamentos, dos professores, das escolas bíblicas, ficamos ignorantes e seguimos ignorantes nesse caminho, achando que somos conhecedores da verdade. Quando na verdade precisamos aprender de fato algumas verdades dessa conversão. A verdade ocorre com frequência nas cartas pastorais, com o sinônimo de evangelho. A verdade é o evangelho, a verdade é a palavra de Deus. É o alimento que nós buscamos e tiramos da Bíblia e aplicamos na nossa vida. É esse o entendimento que eu tenho para nós colocarmos na nossa vida, na nossa prática, a partir de hoje. Se somos verdadeiramente convertidos, verdadeiramente nós seguiremos a verdade. Se verdadeiramente não somos convertidos, dificilmente seguiremos o caminho da verdade. Em alguns momentos estaremos nele. Um deles é quando estivermos reunidos como igreja. Certamente estaremos neste. Mas o perigo maior para aquele que se diz convertido cristão é quando você está fora, é quando você está sozinho, é aquilo que você faz, é aquilo que você busca, é aquilo que você procura para se alimentar como verdade. E muitas vezes distorce a palavra, não condiz com os ensinamentos. E aí nós vamos procurar um pouquinho na Bíblia, e nós vamos falar um pouco em 1 Timóteo, um pouquinho para frente, 3, no versículo 15. Vamos um pouquinho à frente aí. Mas nós vamos ler a partir do 14, para que você entenda melhor. No capítulo 3, a partir do versículo 14. A igreja de Deus e o mistério da piedade. Escrevo estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Paulo está falando a Timóteo, que está escrevendo esta carta e que deseja em breve se encontrar com ele. Mas, olha só a advertência: se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está falando ao jovem Timóteo que a responsabilidade, mesmo que Paulo não esteja presente, ele vai estar com ela em ministrar. Olha, mas se eu demorar, você saberá como proceder na casa. E como você vai saber proceder, amado, em determinadas situações, quando o pastor, Paulo aqui é o pastor, está instruindo jovens pastores. Como você saberá instruir ou lidar com a situação dentro da igreja, quando o pastor não tiver? É necessário que você aprenda a verdade. Paulo está falando aqui, ó, grande... aqui no 15, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, amado, é a casa de Deus. Na sua casa, se é você cristão, é a igreja do Senhor que você está, também deve estar apto para com esta palavra, independente do pastor estar próximo. Paulo está com muito cuidado nos falsos ensinamentos.
O que nós também vemos hoje é exatamente isso. Pessoas distorcem. Muitas vezes o pastor passa meses. Eu quando estava na faculdade fazendo o seminário, eu ouvia pastores dizendo assim: olha, eu passo um mês preparando uma mensagem. Veja quanto tempo é dedicado, quanto tempo estudando, quanto tempo buscando, quanto tempo se entregando e buscando em oração, intercedendo para receber de Deus essa verdade revelada através do Espírito Santo para poder passar à igreja. Paulo está falando a Timóteo que essa responsabilidade deve estar com ele mesmo que ele não esteja presente. Vamos nos colocar aqui no lugar de Timóteo. Você deve estar preparado, mesmo que o pastor não esteja. Eu posso marcar um encontro para domingo aqui, de estar ministrando essa palavra, e dizer assim: olha, amada igreja, o versículo 14 sou eu que estou escrevendo aqui no 1 Timóteo, viu? Escreva estas coisas a vocês, esperando ir ver em breve, ou seja, domingo eu estarei aqui, certo? Vamos fazer esse contexto aqui, vamos montar esse cenário. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. E para que você saiba como se deve proceder, é necessário que você dedique do seu tempo em aprender essa verdade. Porque se eu não chegar, então fica aqui, vamos fazer uma oração, já deu a hora, o pastor não chegou, e a gente não tem o conhecimento da verdade, nós não podemos ensinar. Está vendo? Então, amado, nós temos que dedicar o nosso tempo. Nós temos uma escola dominical, até o momento é oportuno para a gente falar, e tem sido muito bom. Foi uma bênção o primeiro estudo, foi muito bom, foi gratificante, e nós estamos trazendo o estudo. O professor Alex está trazendo desde o início, na origem do pecado, na queda, muito bem trabalhado. O culto o estudo está sendo dinâmico, participativo. Isso é importante, amado, porque amanhã ou depois o Espírito Santo pode falar com o pastor, com o professor Alex, e dizer assim: pastor, olha, o Espírito Santo me visitou em certo dia e pediu para alguém da escola ministrar uma palavra sobre a queda. Então, se você não estudar, se você não dedicar tempo, se você não buscar, certamente você não saberá. Então é necessário que você dedique do seu tempo também em aprender. E aprender de fato essa verdade. E ter muito cuidado. Muitas vezes nós dedicamos muito mais tempo a um ensino falso. Colocamos o rádio num programa gospel e o fulano ministra lá de qualquer jeito e vai falar em línguas e vai falar e você não entende nada. E se você não tiver entendimento e o que é a verdade, a palavra de Deus revela, ela nos diz que o verdadeiro cristão, o Espírito Santo revela a verdade. E não ele é revelado em língua estranha. Essa língua estranha de nada serve, não edifica, não me aumenta o grau de intimidade ou de relacionamento com Deus. Então tenha muito cuidado aonde você está colocando o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes dentro da sua igreja, aquela a qual você é membro, que é esta, muitas vezes a palavra ela não pode não ter soado, ela pode não ter te acariciado, ela pode não ter te advertido como você gostaria, mas é uma fala sincera daquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Então há algo que precisa corrigir, então Deus vai falar pelos modos operantes através da Bíblia. É necessário muitas vezes aumentar a voz, muitas vezes passar a mão, mas muitas vezes, amado, é necessário que a gente exorte com um pouco mais
que a nossa voz seja um pouco mais altiva, para que acordem. Então, vejam aonde nós estamos, vejamos, né? Onde nós estamos colocando os nossos ouvidos e que tipo de ensino nós estamos aprendendo para colocar na nossa prática de vida, na nossa caminhada. Vamos trazer outro ponto. Nós estávamos em 1 Timóteo 3,15, né? Vamos agora para 2 Timóteo 2,15. Abre aí, só um pouquinho à frente. A verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Está vendo? Que na conversão precisamos aprender algumas verdades. A primeira verdade é estar preparado para manejar bem a palavra na ausência do pastor, na ausência do professor, porque em situações, amado, muitas vezes embaraçosas, você vai estar sozinho e você vai precisar ministrar essa palavra. Então você precisa, como convertido, aprender essa verdade, que deve ministrar bem a palavra. E no 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É uma verdade. Se nós somos cristãos, devemos então nos sujeitar ao ensino correto da palavra de Deus, para que nós possamos manejar bem. Manejar significa falar, operar o evangelho. Olha, não é bem assim. O que você está dizendo contradiz a palavra de Deus. Essa é a maneira pela qual nós devemos procurar aprender os ensinamentos verdadeiros através da escola bíblica, através da palavra de Deus. Não entrar em contendas, em discussões tolas, não leva a nada. Mas apresentar-se aprovado significa que você recebe credenciais e o Espírito Santo te usa, e você é aprovado. Uma vez, todo aquele que é aprovado está apto a fazer. Então, não devemos estar dando ouvidos a falsos ensinos, porque dar ouvidos a falsos ensinos não nos faz estar aprovado. Eu quero trabalhar ainda mais um ponto, porque nós temos tempo hoje, graças a Deus. Nós lemos 2 Timóteo 2,15, né? Vamos para o versículo 18 e depois para o 25. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Interrompi o vídeo do culto para lhes disserem algo. Queridos moradores de Calumbi, Pernambuco, convido todos vocês a visitarem a primeira igreja batista de Calumbi. Aqui você encontrará um ambiente acolhedor, com momentos de reflexão, louvor e comunhão. Venham conhecer nossa história e compartilhar momentos especiais. Esperamos por vocês. No versículo 18. Aquele que conhece a verdade, aquele que maneja bem a palavra, olha, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Nós temos visto isso. Eu notei esse versículo, porque tem alguns canais, tenham muito cuidado com isso, tem alguns canais na mídia falando isso. E se você der ouvido a esse tipo de ensinamento,
Esse povo, a Bíblia está dizendo que se desviaram, dizendo que a ressurreição já aconteceu, não vai, e que Jesus não vai voltar mais, e que Ele não vai buscar a sua igreja. Tem muitos ensinamentos nesse sentido. Aí você escuta uma mensagem no seu celular, aí quando você chega na pregação, é uma mensagem muitas vezes específica, não dá tempo o estudo avançar. É necessário que você tire suas dúvidas então na escola. É necessário que você note. O professor Alex, ele pediu já alguns que quando você tiver dúvida lá, porque recebemos essas mensagens, muitas vezes alguém envia achando, alguém lá não sabe o que é o verdadeiro evangelho e repassa para a gente. Mas quando você repassa, quando você pegar isso, não leva para o teu coração, nota, traz e vamos tirar as dúvidas através da palavra de Deus. Foi assim que o pastor Alex, o missionário, estou profetizando, o professor Alex sugeriu, porque assim nós temos então como tirar a dúvida. Os falsos ensinos, amado, levam à queda, leva ao esfriamento da fé, porque vai contradizer o que o seu pastor diz, o que a igreja diz, o que a escola diz. Mas eu estou dando ouvido, eu já escuto muitas vezes a desculpa, né? Não estou falando especificamente da nossa igreja, estou falando para nós ficarmos atentos. Muita gente aí diz, mas eu já escuto esse programa de rádio há muito tempo. Muitas vezes coloca na televisão, onde traz a meia, traz a cueca, traz o travesseiro, traz a toalha, traz a carteira, traz tudo. Um falso evangelho, amado. Até hoje, em 20 anos que eu estou no evangelho, graças a Deus, eu ainda não cheguei na parte que mandou eu trazer as minhas meias, a minha carteira. Eu estou procurando, ainda não cheguei, para que eu possa exercitar a minha fé em Cristo Jesus. Isso é falta de conhecimento da verdade. Isso é se apegar a filosofias vãs. E são pessoas que buscam prosperar através de uma enganação, de uma fala que pode até parecer bonita, movido pela emoção, mas o pastor fez lá um pedido, disse que na próxima semana eu posso levar algo da minha casa, e ele vai orar, e vai passar, e vai subir os montes, e vai descer, e não vai acontecer nada, porque isso é bobagem. Se não tiver na Bíblia, é pura heresia. Pura heresia. Vamos para o versículo 28, não foi isso que eu disse? 28 não. 25. Porque não tem 28, né? Mas se nós somos conhecimento da verdade, temos o conhecimento da verdade, disciplinando com mansidão, se temos conhecimento da verdade. Mas vamos ler do 24, para ficar bonito, né? Para que a gente entenda. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para o quê? Está vendo? Para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Vamos ler o 26. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Muitas pessoas se opõem, até escuta dentro da igreja o que se é pregado. Muitas vezes se ouve até só dentro da igreja de fato. Lá fora não dá ouvido aos ensinos, lá fora tem muitos também, tem situações. Mas quando se opõe, ele fica contra a sua própria igreja. E nós temos que ter cuidado, porque não vamos muito distante, muito longe. Tem irmãos que se desviam
ou deixam, não suportam a sã doutrina, não suportam ser exortado, e depois eles se opõem ao que é ensinado, que é a palavra de Deus, e começam a andar de casa em casa, e começam a colocar juízos na cabeça de outros, para que você também fique contra aquilo que é ensinado dentro da tua igreja. Então nós temos que estar atento, amado, a aprender verdadeiramente a palavra de Deus e o que a palavra diz, e não aquilo que o irmão se opõe. O irmão se opõe, não concorda, o pastor pregou pesado, olha, não recebo, aí vai na casa do irmão e começa ali, e começa com aqueles falatórios, com aquelas coisas, mas na verdade, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que esse precisa de conversão, ele precisa se libertar, ele precisa se libertar do pecado, da língua, da incredulidade, da falta de fé, da falta de humildade, da falta de submissão à palavra de Deus, da falta de ser corrigido quando erra. Mas eu não suporto a sã doutrina. Então, se eu não suporto o ensinamento da palavra de Deus, que é a verdade, eu preciso rever os meus conceitos de cristão. Por isso que eu estou dizendo que para sermos convertidos de fato, temos que conhecer a verdade. Não basta você confessar com a tua boca Jesus Cristo. Quando você conhece os ensinamentos que a palavra de Deus, ela vai te dar ao longo da tua caminhada, o teu coração confessará naturalmente. Naturalmente ele vai confessar. Como? Através dos gestos, através das tuas ações, através da tua submissão, através do teu companheirismo, através da tua forma de ajudar e de caminhar com a igreja. Então o falar vai ser natural, ou seja, muitas vezes nem precisa, porque os teus atos e o teu testemunho, através do conhecimento dessa verdade, testifica quem você é. E a minha fala muitas vezes esconde quem eu sou. Temos que ter conhecimento da palavra de Deus, amado. Temos que buscá-lo com ousadia. Temos que buscá-lo com sinceridade, com vontade de aprender, com vontade de crescer, com vontade de caminhar com Cristo, de caminhar como igreja, de frequentar a igreja, de participar das atividades da igreja. Não pense você que vem uma vez, ou aquele que vem uma vez a cada mês, ou a cada 2 meses, está participando das atividades da igreja. Não, o culto, a presença é voluntária. Ele vem quantas vezes quiser, se assim o Espírito Santo lhe tocar. Participar das atividades da igreja e dos ensinamentos da igreja é se dispor a todos os eventos da igreja. Se colocar nessa condição de servir com excelência ao Senhor e submissão, não eu separar, não, eu não quero esse, não quero aquele, não gosto desse, não faço esse, e achar que participa das atividades da igreja. Não participa, frequenta, mas frequenta como um visitante. Frequenta como um visitante. Nós temos que ter sabedoria. Eu quero convidar você para a gente estar encerrando, em abrir João. Vamos abrir João. Vamos ver. João 8. Se você está disposto a aprender a verdade, se você está disposto a se libertar dos falsos ensinos, daquelas práticas que nos afastam de buscar e conhecimento dessa verdade. Abra aí capítulo 8 de João, a partir do 31. Jesus vai falar aos judeus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês não creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. No 32,
Conhecerei ou conhecerão a verdade. E a verdade o quê? Os libertará. Mas, como todo aquele que não é convertido tem as suas rebeldias, o que é que ele vai dizer no 33? O que é que os judeus responderam a Jesus? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Aí Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha lá. Quando nós não buscamos aprender a verdade, nós estamos pecando. Quando nós que dizemos ser cristãos e não dedicamos tempo no Evangelho para que nós assim o coloquemos, né, na nossa prática de vida cristã, e fazendo de forma negligente, nós estamos pecando. Eu vou sair um pouquinho para fazer uma analogia. Eu, quando motorista profissional, eu procurava me aperfeiçoar ainda mais naquilo que eu fazia, naquilo que eu buscava e naquilo que eu almejava. Comecei trabalhando num carro pequeno, num veículo menor, depois a necessidade de crescer me despertou interesse em aprender. Eu tive a oportunidade de aprender, e sempre que eu aprendia eu fazia com excelência. Eu procurava um lugar de destaque. Eu não queria ser melhor do que ninguém, mas eu queria ser melhor do que eu já era. E assim eu cheguei ao nível máximo que a profissão poderia permitir, ocupando alguns lugares de destaque nas empresas que passei, nas poucas. Não é porque eu era melhor do que ninguém, é porque eu procurava, eu dedicava, eu empenhava um tempo em saber, em aprender como fazer melhor, como exercer melhor a profissão. Ora, se eu no mundo, sem nenhuma instrução do Espírito Santo, na forma da carne, fazia o melhor para que eu pudesse crescer e ocupar um lugar de destaque, por que que agora na minha caminhada cristã eu ia negar esse desejo? Por que é que muitas vezes nós negamos e não permitimos que nós cresçamos naquilo que Deus quer que venhamos crescer, na graça e no conhecimento da verdade? Nós limitamos o aprendizado, ou seja, eu não quero aprender, eu não vou para canto nenhum, está bom demais, mas Deus não quer isso de você. O que Jesus está falando aos judeus, para a gente encerrar: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha, amado, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, através de Cristo Jesus, nós temos o compromisso de permanecer nessa palavra que é a verdade. Não temos o direito de negar a nós mesmos, alimentando o desejo da carne, o desejo de não, ou a falta de que o conhecimento chegue até nós. Nós negamos isso a nós mesmos, mano. Nós negamos. E a palavra pesa para os judeus, quando Jesus diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se você verdadeiramente conhecer essa verdade, esse espírito que escraviza o ser humano, e que escravizou a gente por muitos e muitos anos, mas continua ainda na nossa vida, nos fazendo cair em situações que nós deveríamos estar de pé, fazendo com que a gente fique pequeno, onde deveríamos estar grande na presença do Senhor, fazer com que nós pudéssemos fazer a igreja crescer com o meu dedicado, o meu tempo. Se verdadeiramente, amado, nós conhecemos a palavra, nós temos o compromisso, e se conhecendo a verdade, ela nos libertará dessa escravidão. Procura aprender mais,
Procure buscar mais o Senhor, conhecimento, intimidade, relacionamento. Dedica horas, dedica tempo, dedica um pouco da tua vida. Vamos voltar lá para a gente fechar, só lendo os versículos. Lá para 1 Timóteo no capítulo 2, para a gente fechar o que Paulo orienta ao jovem Timóteo. Fazendo súplicas de orações, amado. Começando por nós mesmos. Orando pela nossa vida, para que venhamos a aprender. Sim, por que não? Somos sacerdócio de nós mesmos. Somos ministros de nós, primeiramente nós. Interceder por nós, também pelos outros. Mas como interceder pelos outros se nós não estamos aptos? 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 2, orem em favor dos reis, ou seja, de todas as autoridades, amado. Nós devemos estar entregando o nosso país àqueles que governam, àqueles que têm o poder em suas mãos, para que governem com sabedoria no Senhor, para que o povo não seja oprimido. Somos conhecedores da verdade, a palavra está ensinando isso, o que nós devemos fazer. No versículo 3, isto é bom e aceitável, mas Deus se agrada, porque é bom. É bom diante de Deus, do nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas isso só será possível, amado, se eu e você quisermos aprender essa verdade. Se eu e você quisermos passar adiante esse evangelho que chegou até você, porque um dia alguém falou ao teu coração. Eu quero fechar com o versículos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Nós temos o compromisso, a obrigação de anunciar esse Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve ser dado em tempos oportunos. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe, nos dê sabedoria, que possamos aplicar essa palavra na nossa vida, porque Deus aplicou na vida da igreja, mas é necessário que eu e você coloque ela em prática, buscando o conhecimento da verdade, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Vamos ficar de pé? Pai, a Tua palavra fala aos nossos corações, Senhor Deus. Ela nos diz, Pai Santo, ela nos revela que para sermos convertidos de fato, necessitamos aprender a verdade. E a Tua verdade é o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma. A verdade é Jesus Cristo, é aquele que muda a nossa vida, é aquele que redime o homem, é aquele que dá acesso a Ti novamente, Pai. Somos gratos, Pai Santo, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações hoje. Continua falando, Pai, o resto da semana, não só aos nossos ouvidos, mas no nosso coração, de fato. E que venhamos ser praticantes, Pai, dessa palavra. Crendo, Pai, crendo que como servos e verdadeiramente discípulos Teus, devemos testemunhar Jesus Cristo em todo e qualquer momento das nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nos leva em paz, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa cada irmão aqui essa noite, cura as feridas de cada um, Pai Santo. Sana, Pai, cada coração contrito, cada tristeza, Pai, cada ferida. Enche, Pai, os celeiros, as despensas de cada um, Pai Santo. E nos dê sabedoria para andar na Tua presença, Pai. Nos abençoa, Pai. Terça-feira teremos o nosso... Terça temos? Na outra terça, então terça-feira não teremos. É na outra, mas temos quarta-feira, que também está sendo uma bênção. Está sendo quase como que um estudo. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Não saia sem desejar um